Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando da preparação para o Sínodo da Amazônia em outubro no Vaticano. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2, em parceria com a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Arquidiocese de Belém e Universidade Federal do Pará, promoveram esta semana um colóquio intitulado Retratos da Amazônia, o acadêmico e o eclesial em diálogo. O evento foi um dos momentos de preparação para o Sínodo da Amazônia. O colóquio foi promovido no auditório do Programa de Pós-Graduação de Letras, situado na Universidade Federal do Estado do Pará. Com o tema Retratos da Amazônia, o acadêmico e o eclesial em diálogo, o evento reuniu universitários, pesquisadores, bispos, religiosos, professores e a sociedade civil. O objetivo do encontro foi de estreitar as relações entre a academia e as instituições religiosas por um bem comum, que é a Amazônia. A Universidade Federal do Pará, quando tomou conhecimento do sínodo convocado pelo Vaticano para outubro e que tem a Amazônia como temática, mostrou logo o seu interesse de dialogar com a igreja para levar ao evento as contribuições da academia, do mundo da ciência. Para nós não há nenhum conflito entre o popular, o científico, o acadêmico, o eclesial. O que nós entendemos é de que a universidade ela precisa estar aberta para dialogar com as representações legítimas da sociedade. E a Igreja Católica é uma instituição milenar que tem contribuído com a humanidade em todos os continentes, e aqui no Estado nós estamos estreitando as relações a partir da universidade sede em Belém, mas também das nossas unidades no interior. Os olhares estavam atentos para as explanações acerca da Amazônia, região que é tema do sínodo a ser discutido em outubro deste ano no Vaticano. O coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, avalia de forma positiva as discussões. Acho da maior importância esse diálogo, essa aproximação. Eu acho que já estava faltando isso, melhorar talvez, né? Porque ele já existe, mas precisava dessa aproximação cada vez maior. Eu creio que isso pode se aprofundar, né? E com a realização do sínodo, o sínodo não é só uma questão eclesial ou intra-eclesial. A questão do sínodo toca os problemas de toda a Amazônia, toda a realidade amazônica, que toca sobretudo a questão da ecologia integral. Uma realidade, né, que mexe com todo mundo, que sobretudo com os povos tradicionais, né, da nossa região. E entre essa realidade toda está a igreja, o papel da igreja, a missão da igreja. Composta por uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos por floresta tropical, a região amazônica abrange 9 nações, que são o Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru, com 13%, e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A preservação ambiental é o que norteia a encíclica Laudato Si, e o cuidado com a casa comum, documento publicado pelo Papa Francisco que chama a atenção para a conversão ecológica como um compromisso internacional em torno da questão ambiental. O bispo da Diocese de Cametá, Dom José Altevir da Silva, afirma que o texto deve ser lido ainda por muitos anos. O Papa, quando escreveu essa encíclica, parece que, mesmo ele estando distante, parece que estava no centro da Amazônia, onde ele mostra, é uma encíclica que vai servir para a vida toda, esse contato nosso com a mãe natureza, essa mãe, que é irmã, essa natureza que está totalmente integrada com o ser humano. Ele nos mostra com todas as letras que não existe mais fora, nós estamos interligados. E esse cuidado com a casa comum é o que vai realmente nos trazer
através da sabedoria dos povos existentes no meio da floresta, especialmente, trazer realmente o zelo e apostar e mostrar a saída para que nós possamos realmente salvar o que ainda resta em nossa Amazônia. A conservação ambiental deve ser praticada por todos, no entanto, é mais enraizada pelas comunidades tradicionais. Pelo que nós conhecemos, né, se existem realidades humanas que preservam a vida na Amazônia, são os povos tradicionais, né? Por mais que a ciência, por mais que os estudos, os estudiosos, né, eles tenham proporcionado uma melhoria de vida, né, para a condição humana, mas na verdade, se a gente vai atrás, né, daquilo que na verdade preservou a vida, a existência humana e a existência da vida como um todo no planeta, são os povos tradicionais, os povos indígenas, os povos que chegaram aqui na Amazônia, os africanos, os povos ribeirinhos, né? Enfim, todos aqueles que trabalham com a floresta, com os rios, com a terra, né? De uma forma harmônica, esses nos ajudam, nos ensinam de fato que a vida, né? Ela vem daí, né? A vida preservada, ela vem daí. E essa semana ocorreu em Brasília um encontro de teólogos e teólogas promovido pela Rede Eclesial Panamazônica e a Rede de Igrejas e Mineração. No evento foi destaque o Sínodo Especial sobre a Amazônia. O bispo da Prelazia do Marajó, aqui no Pará, Dom Evaristo Splenger, falou sobre, abre aspas, o Sínodo da Amazônia é um momento de mostrar de que lado a igreja está. Do lado da vida, dos mais fracos, dos mais pobres, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas. Essa é a missão que Jesus nos mostra a partir do seu evangelho. Jesus pisa nas estradas, nos caminhos da Palestina e a igreja quer, como Jesus, também ser essa presença viva de Deus no meio dessa grande Amazônia, dizendo aqui há vida, porque Deus está presente na vida desse povo. E para entendermos como está essa preparação e como o Sínodo da Amazônia vai ocorrer, nós vamos acompanhar agora uma entrevista com o bispo coordenador da Rede Eclesial Panamazônica e que integra a comissão pré-sinodal, Dom Erwin Krautler. E para falar um pouco mais sobre o Sínodo para a Amazônia, eu converso agora com Dom Erwin, que é coordenador da Rede Eclesial Panamazônica. Tudo bem, Dom Erwin? Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua participação. Sínodo quer dizer estar junto. Por que estar junto? Por que o clero estar junto para discutir sobre a Amazônia? Bom, em todo caso, o Sínodo não é apenas estar junto, mas caminhar juntos. Então, o Papa escolheu exatamente a Amazônia como tema, e um sínodo é coisa excepcional, porque geralmente o sínodo é continental ou é em torno de algum tema, por exemplo, juventude, família, missão ou qualquer outro tema. Mas o Papa, então, tem uma afeição toda especial para com a Amazônia. Isso ele já manifestou no Congresso, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, falou para os bispos. Volta e meia, quando eu estive lá com ele também, ele notou, a gente percebeu que ele tem uma afeição toda especial para com a Amazônia, e nós aqui no Brasil, especialmente aqui no Pará, em Amapá, fizemos uma reunião em 2017 e decidimos de fazer um pedido ao Papa para ele convocar um sínodo. A gente nem acreditou que ia ser tão rápido, mas de repente ele convocou então o sínodo já em 8 de março de 2018. E aí começou um processo que se concentrava no início só na escuta. Quer dizer, não tem algum perito, um cientista que faz uma análise de conjuntura da situação, da realidade do povo que vive na Amazônia e faz uma abordagem mais ou menos científica, mas o povo mesmo tem direito de falar. Esse ver que o Papa fala é mais um escutar. Quer dizer, você tem direito de dizer o que você sente, quais as suas dificuldades, seus desafios, suas expectativas. O povo simples, não apenas os que são peritos, né? E eu penso que esse processo andou agora em toda parte, que a gente escutou
os povos indígenas, o povo ribeirinho, o povo da cidade, quilombolas, todos têm direito. Quer dizer, praticamente o povo é agente do sínodo e vai dar as bases para todo o trabalho que então vai ser desenvolvido pelos bispos. Agora o senhor faz parte da comissão em preparação ao sínodo. Como é que está sendo desenvolvido o trabalho por parte dessa comissão? Não, primeiro nós fomos nos reunir em Roma. É um conselho pré-sinodal convocado pelo próprio Papa. Do Brasil somos 4 bispos. E tem também a irmã Irene, que é secretária executiva da REPAM e também secretária da Comissão Episcopal para a Amazônia, que é da CNBB. E a nossa função era dar o primeiro chute, né, para deslanchar um processo de escuta. Alguém fez por assim dizer, um borrão, uma nota preparativa, e nós então nos debruçamos em cima disso. E em Roma, em abril do ano passado, então encaminhamos esse processo. Agora vamos ser convocados de novo, já somos convocados para maio, e aí já vamos nos debruçar em cima da síntese de todas essas contribuições que vieram do povo. Agora, por que é importante o clero se envolver nesse processo? Ora, a igreja é o povo de Deus. O povo de Deus espalhado por toda essa terra enorme e maravilhosa da Amazônia. E o clero, eu falo mais dos padres e dos bispos, estão a serviço do povo de Deus. São os príncipes que mandam. Estão a serviço do povo de Deus, que querem ajudar também, em todos os sentidos, esse povo. E se o povo está em dificuldade, o bispo não pode dizer isso não tem nada a ver comigo. Uma vez alguém me falou que a gente deveria se dedicar à missão específica religiosa, mas o que quer dizer isso? O povo de Deus está aí, eu como bispo, como padre, eu tenho que me deixar também sensibilizar e estar em sintonia com esse povo, defendendo o povo, junto com o povo. Eu não estou em lugar do povo, eu estou junto com ele, faço a minha parte, estou a serviço. E então é essa a razão, porque o povo de Deus vai falar. E nós somos, por assim dizer, também os condutores ou as pessoas que depois levam as preocupações, os anseios, angústias do povo também para o nível do sínodo. Agora, quais são os desafios, né, de desenvolver o trabalho, esse trabalho prévio de escuta? Existe algum desafio nesse processo de escutar esse povo, essa comunidade? Nesse documento preparativo, fizemos um elenco de questões, perguntas variadas, no sentido de fazer o povo pensar e dar resposta. Então são vários pontos sobre ver, mais uma vez eu digo, não é apenas ver, é ouvir, né? E discernir, o Papa usa mais essa palavra em vez de julgar, discernir qual é o que Deus diz para nós nessa situação, em cima dessa realidade que nós vemos, escutamos, participamos, nos deixamos sensibilizar, qual é a vontade de Deus, o que queremos fazer à luz da palavra de Deus. Então essa é a função. E isso na próxima reunião nossa do Conselho Pré-Sinodal, vamos receber a síntese de tudo isso. O nosso papel é servir, fazer acontecer, nós estamos mais na retaguarda e nossa obrigação é fazer o povo falar. Esse negócio de dizer o Senhor é quem sabe, como muitas vezes acontece, não. Diga onde o sapato aperta. Eu não posso saber se tu tem dor aqui e acolá. Você tem que falar. Para fazer um diagnóstico, tu vai com o médico, tu tem que dizer onde dói. E o médico depois vai descobrir qual é a doença ou qual a dificuldade que você tem, vai receitar um remédio.
Mas se tu não fala, fica lá mudo, dizendo, meu Deus, ele pode auscultar o coração, mas tu tem que falar, olha, tem uma dor aqui e acolá. Isso acontece, né? O povo fala, deve se manifestar. E nós temos a obrigação, não podemos dizer, olha, isso não me interessa o que o povo está dizendo, eu sei. Esse tempo passou. Passou mesmo. A gente recebe a ordenação episcopal exatamente para prestar um serviço abnegado em favor do povo. Agora, uma última questão que eu quero perguntar para o senhor é com relação a essa escuta. A gente tem vários encontros, esse inclusive da UFPA, mas existirão outros encontros. Como é que esse povo, essa comunidade, pode chegar até os bispos para falar sobre exatamente o que dói e onde dói? Não, exatamente, o bispo tem que estar aberto, né? Também nas comunidades, nas dioceses, então houve essa escuta. E o bispo tem a obrigação mesmo de dizer, olha, vamos fazer isso. Então, para ele, e ele não pode dizer, depois vem o resultado, a síntese de tudo isso, ele não pode dizer, isso não me interessa, tem que passar adiante. Então, essa síntese será feita, então, aqui no centro, aqui em Belém, e vai ser mandado para Brasília. E lá vai ser feito a síntese das sínteses. E essa, então, é a base para elaborar o manual de trabalho, que vai ser o subsídio para os debates, os diálogos do próprio sínodo que acontece em outubro. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. A gente espera que com esse sínodo a gente possa fazer da Amazônia um lugar melhor. Deus lhe ouça, filha. Tá, tudo de bom. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e nós voltamos já. E ainda falando sobre o Sínodo para a Amazônia, a igreja em Roraima caminha de mãos dadas com as comunidades indígenas na missão de anunciar o reino de Deus na história e de resistência e de compromisso e fé. A terra indígena Raposa Serra do Sol é habitada por mais de 20 mil indígenas e em sintonia com o Sínodo da Amazônia, com o objetivo de unificar a caminhada e refletir sobre o processo de iniciação à vida cristã. Cerca de 400 catequistas das 4 regiões da terra indígena estiveram reunidos nos dias 24 a 28 de janeiro para a 4ª Assembleia, que teve como tema a iniciação à vida cristã na perspectiva do Sínodo e da Repam. E estamos vendo como a Igreja da Amazônia está se preparando para o Sínodo da Amazônia. Agora nós vamos ouvir o presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Bernardo Baumann, que vai falar sobre como cada diocese e prelazia está se organizando para o evento. E para falar um pouco mais sobre o Sínodo para a Amazônia, eu converso agora com Dom Bernardo Baumann, que é presidente da CNBB Norte 2 e também bispo do município de Óbidos. Tudo bem, Dom Bernardo? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, como é que os bispos da nossa região estão se preparando para conseguir levar a nossa realidade até esse Sínodo? Obrigado primeiramente também pelo convite de poder conversar sobre o Sínodo para a região da Amazônia. O Sínodo ele foi convocado pelo Papa Francisco para outubro de 2019, portanto este ano. E já faz um bom tempo quando ele anunciou, já faz vários meses que ele anunciou esse Sínodo. Então, portanto, também para nós é toda uma preparação para com este sínodo e também com o tema, que é Amazônia, novos caminhos para a Igreja e uma ecologia integral. Então, aqui nós estamos diante, digamos assim, de 2 temas grandes. Uma questão é a questão da Igreja, a sua evangelização, como a Igreja possa também se desenvolver, como também possa encontrar novos caminhos. E quando se fala da ecologia integrada, toda aquela questão social, sobretudo também a questão da sociedade e da humanidade também que se encontra aqui na Amazônia. E para nós, obviamente, são grandes temas com quais nós estamos sempre lidando dia a dia. Não são questões novas, não são novidades, mas sobretudo também para nós é um momento assim onde que nós poderemos refletir e aprofundar cada vez mais
né, também a nossa vida na igreja e na sociedade também, né? E nós recebemos então também a orientação pela própria Santa Sé, porque nós temos o Sínodo dos Bispos, a secretaria, da qual faz parte o cardeal, ou melhor, né, o secretário-geral do Sínodo é o cardeal Lourenço Baldisseri, que já era núncio aqui no Brasil, portanto é uma pessoa que também conhece né, a nossa realidade, e depois também nós devemos levar em consideração que aqui não se trata só da Amazônia Legal do Brasil, como também de outros 8 países que fazem parte, né, ou que têm, digamos, territórios dentro da Amazônia Legal também. Depois nós recebemos o documento preparatório para esse sínodo, que está nos provocando para responder várias perguntas e também nos debruçar sobre isso. E o Papa zela muito pela sinodalidade, que quer dizer nós deveremos fazer de fato, né, uma grande escuta e envolver também a todos, né? Então nós temos aqui primeiramente dentro da própria diocese, cada bispo e cada diocese deve procurar de escutar as comunidades, as paróquias, né, grupos afins dentro da própria diocese, como também no regional, né, do Norte 2, nós temos também várias escutas, né? Então pessoas afins que se encontram, né, os jovens, né? Recentemente nós tivemos, por exemplo, em Maranhão, um encontro dos quilombolas, né? E assim vai, né? Então nós temos grupos afins e comunidades que respondem essas perguntas que foram feitas através do documento preparatório, né? E os bispos também, obviamente, estão envolvidos com isso, né? Nas nossas reuniões, nós sempre conversamos sobre isso, né? Então, todas essas informações são compiladas e, então, entregues para a Brasília, né? Para a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, que está, no fundo, auxiliando, né, e está fazendo esse trabalho junto com os bispos e as dioceses. Aqui no Brasil nós temos mais ou menos 60 dioceses, né, são também 60 bispos que estão envolvidos com isso, né, depois nós temos mais talvez uns 60 bispos e dioceses nos outros países, né, o maior grupo é do Brasil. E assim, tudo isso, né, é um trabalho de preparação para o sínodo. Depois nós vamos ter, a partir desse trabalho que nós estamos fazendo da escuta, né, e também assim desse documento preparatório, um documento de trabalho que vai ser usado durante o sínodo. Então, no sínodo nós vamos discutir, o Papa vai convidar, então, os bispos, ou já convidou os bispos, mas vai convidar também outros bispos, né, e também pessoas que estão por dentro desses assuntos, além dos peritos, outras pessoas também, né, que possam ajudar de aprofundar esses assuntos que nós estamos tratando no sínodo, né? Então, agora também, por exemplo, nós fomos provocados através da Universidade Federal do Pará, a UFPA, né, de fazer um simpósio, né, um congresso, digamos assim, né, um seminário, né, a respeito do sínodo também, porque se quer também aproximar o acadêmico e o eclesial, que no meu modo de ver é importante, né, porque nós estamos tratando aqui não só assuntos internos da própria igreja, como também nós estamos tratando assuntos da própria sociedade, né, e também assim das dificuldades que nós encontramos, né, como que realmente é essa região, a Amazônia, né, com toda a sua complexidade. Agora, como o senhor falou, não se trata de apenas assuntos eclesiais, se trata de questões também sociais. E vocês já fizeram escuta de vários grupos, né? Quais foram os pontos que vocês conseguiram identificar que precisam ter mais destaque, né, que precisa ser trabalhado com mais cuidado? Primeiramente, nós deveremos ver a questão do ser humano, né, a população como tal, né? Então, nós estamos aqui diante de uma diversidade muito grande de pessoas, né, a própria população, mas também, assim, nós deveremos dar um olhar melhor, né, para os povos indígenas, para os povos tradicionais, como também os povos que vivem nos quilombolas, né, depois os ribeirinhos, depois no centro urbano,
né? Depois a questão da juventude, das crianças, né? Mulheres, né? E assim adiante, né? Então nós temos uma diversidade dentro da população e aí nós deveremos fazer um resgate do ser humano, né? Porque nós estamos em pleno desenvolvimento o tempo todo, mas ao mesmo tempo parece que o ser humano fica para trás. Uma outra questão é toda a questão da ecologia e da Amazônia, porque nós estamos aqui diante de um, digamos assim, de um assunto de suma importância não só para o Brasil, como também como a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Esse assunto tem a ver também com o mundo todo, né? Então, nós temos uma responsabilidade nesse sentido de zelar bem pela Amazônia para realmente cuidar bem da biodiversidade, né? Então mesmo das florestas, né? Então nós estamos aqui diante das questões, por exemplo, do desmatamento, como que nós podemos cuidar das florestas, né? Qual é o projeto que nós poderíamos desenvolver para poder assim cuidar bem e melhor ainda esse assunto. Depois nós temos a questão das mineradoras, né? Depois a própria proteção, né? De toda a questão da ecologia, do meio ambiente, né? E depois também eu acho que hoje nós precisamos ter um outro olhar. Muitas vezes nós estamos olhando assim o ser humano de um lado e depois o meio ambiente de outro lado, como se fossem duas coisas distintas, mundos diferentes, mas nós deveremos ver uma integridade, né? De ver sempre toda a criação, né? E também como, digamos assim, um olhar de São Francisco, como franciscano também, São Francisco via sempre tudo como uma fraternidade, como irmãos e irmãs, e a gente não pode se simplesmente colocar para fora como ser humano, mas a gente deve ver assim toda essa questão da integridade. Agora, a gente teve recentemente um encontro aqui na UFPA, né, um processo de escuta. Deve haver outros processos de escuta ao longo desse ano até o sínodo? Como é que nosso regional aqui, Norte 2, está se programando com relação a esses encontros e como é que a comunidade pode participar? Nós, para falar a verdade, no momento, nós vamos encerrar essa fase de escuta para o sínodo, né? Porém, eu acredito que nós deveremos continuar esse trabalho, né, esse diálogo, né? Nós estamos apenas no início, não é assim simplesmente que nós vamos ter o sínodo em outubro e depois tudo isso termina. Mas a gente deve continuar, porque nós estamos também continuando esse trabalho. Eu acho que tem muito, ainda uma carência muito grande de dialogar mais na sociedade, procurar e superar as dificuldades, os problemas que nós temos, né? E depois também, sobretudo assim no mundo acadêmico, que nós estamos fazendo isso também em outras regiões, com outras universidades, né? Na região, por exemplo, Marabá, né? Ou mesmo Santarém, no oeste do estado do Pará, onde que nós temos várias universidades e que a gente pode dar como início de um novo diálogo entre o acadêmico e eclesial, né? Para o futuro também, que é um trabalho contínuo e constante e que, no fundo, não vai terminar nunca, né? Porque é um trabalho que nós precisamos sempre levar adiante, mas eu acho que nós temos um momento muito propício, né? Para poder entrar num diálogo muito maior na sociedade da Amazônia, né? E que isso também nos favorece, né? Assim, de ter um novo olhar, né? Uma nova compreensão, novos conceitos, né? Para dar realmente uma atenção maior, né? Para essa região. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. É isso, eu volto com você aí no estúdio. E falando em Amazônia, o arcebispo emérito de São Paulo e presidente da Rede Eclesial Panamazônica, cardeal Cláudio Umes, assinou uma nota lamentando o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. No texto, Dom Cláudio chama atenção para as consequências da atividade de mineração, recorda o desastre de Mariana há 3 anos e chama atenção para os interesses de projetos de mineração na Amazônia, como uma nova fronteira mineral cobiçada por grupos internacionais e ofertada pelo governo brasileiro à custa das populações tradicionais, com risco às terras indígenas já demarcadas.
Já acompanhamos uma série de entrevistas falando sobre como está a preparação do Sínodo para a Amazônia, a assembleia convocada pelo Papa Francisco, que vai discutir temas relacionados à nossa região. Você acompanhou como é o trabalho da Comissão Pré-Sinodal, a atuação da CNBB nesse processo. E agora o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, vai falar sobre como a Arquidiocese de Belém está se preparando. E para falar um pouco mais sobre o Sínodo para a Amazônia, eu converso agora com Dom Alberto, que vai falar um pouco para a gente sobre como é que está sendo o trabalho desenvolvido pela nossa Arquidiocese para poder participar do Sínodo. Todas as dioceses, arquidioceses, prelazias, estão trabalhando nessa dimensão de escuta. E esse encontro que acontece aqui por iniciativa da Universidade Federal faz parte também dessa escuta. Nós queremos escutar a academia, porque os bispos, todos os bispos da Amazônia que irão para o Sínodo, nós precisamos ter esses instrumentos. E o Papa diz que o Sínodo é uma construção coletiva, com a participação de tantas pessoas. Então nós escutamos para verificar o que a academia, o que os jovens, o que os religiosos, o que os padres. O primeiro encontro que fizemos foi com os padres. Então nós ouvimos tanta gente para que possamos ter esses instrumentos a serem levados ao Sínodo. O Sínodo é Sínodo de bispos, ainda que nós tenhamos assessores, pessoas que vão junto conosco. Então nós estamos trabalhando juntos. Agora, no mês de fevereiro, eu irei também para um seminário em Roma, no qual nós queremos ouvir mais gente a respeito dos temas do Sínodo. Logo em seguida, no princípio de março, Dom Antônio irá para um outro seminário que acontecerá lá. Então nós estamos compondo, ouvindo muita gente para que esse tema da evangelização na Amazônia seja bem trabalhado, a fim de que nós possamos levar ao Papa e levar a todo o Sínodo essa percepção das questões que dizem respeito à nossa Amazônia. Eu penso que é uma construção coletiva que está evoluindo muito, graças a Deus. E a Arquidiocese faz parte desse trabalho. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é que o Sínodo ele não se encerra no encontro do clero, né? Ele vai muito além disso, depois de discutir todas essas informações. A metodologia do Sínodo é assim, é uma construção coletiva que acontece. Antes, os bispos levam ao Papa, depois nós vamos fazer um documento final do Sínodo, que se transformará depois numa exortação apostólica da parte do Papa. E aí vai nascer o desdobramento, que eu diria assim, o que fazer depois dessa reflexão. Então é um processo. O Sínodo ele vai do dia 7 até o dia 26 de outubro, pronto. Depois o desdobramento é aquilo que nós queremos viver como prática em consequência desse Sínodo. Aí é um processo que vai se seguir após o Sínodo. Ok, então muito obrigada por essas informações. É isso, eu volto com você aí no estúdio. No próximo sábado, dia 9 de fevereiro, a comunidade Teotocos aqui da Arquidiocese de Belém vai promover um encontro aberto ao público. A Laíse Reis veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse evento. Laíse, esse evento que é o CID Santos, vocês realizam algumas vezes ao ano. Qual é o objetivo? Bom, o objetivo é levar a todo o povo de Deus a informação de que todos nós somos convidados a ser santos e é um encontro voltado a todo o povo de Deus, mas principalmente a juventude. E lá nós abordamos muitos temas como sexualidade, afetividade, namoro santo, e mostrando coisas do cotidiano da vida do jovem, como o jovem pode ser jovem, mas também ser de Deus. Como é que vai ser a programação desse encontro? Bom, nós iniciaremos às 3 da tarde, com louvor, pregação, vamos ter adoração com o diácono da paróquia de São Benedito. Todos vocês estão convidados a estar conosco neste dia. Teremos a Santa Missa finalizando com o Padre Ivan Conceição da paróquia Nossa Senhora do Amparo.
Agora, para quem não conhece, como é que é o trabalho da comunidade Theotokos? Bom, a nossa comunidade pertence ao movimento das novas comunidades. Nós somos uma comunidade de leigos consagrados a Deus. O nosso carisma é anunciar a alegria do Evangelho, amar e valorizar as famílias, acolher a juventude, ser fiel à Santa Mãe Igreja. Nós estamos no bairro da Pratinha e nós promovemos muitos encontros durante o ano, promovendo de retiro, para mostrar a todo o povo de Deus que todos nós somos convidados à santidade. Com certeza. Vamos deixar o convite aos jovens que estão assistindo a gente para participar desse Sede Santos. Eu convido você que está na sua casa a participar conosco deste nosso encontro, que vai acontecer no próximo sábado, dia 9 de fevereiro, na Escola Pratinha 2, que fica na rodovia Tubernardes, ao lado do Depósito de Suprimento do Exército, passando um pouquinho a Serpasa. Creio que se você for chamar seus amigos, você não vai se arrepender, vai ser uma tarde de muito louvor, muito momento estar próximo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê essa oportunidade para o Senhor e vá lá conosco passar essa tarde. Tá certo. Obrigada, Laís, pelas suas informações. O encontro Sede Santos da comunidade Theotokos é a partir das 3 da tarde no próximo sábado, dia 9 de fevereiro. Fica o convite então a todos que estão nos acompanhando. Agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Pastoral Familiar da Paróquia da Santíssima Trindade promove em fevereiro, nos dias 23 e 24, o encontro de noivos no auditório do Centro Social Monsenhor Geraldo Menezes, localizado na Rua Padre Prudêncio, no bairro de Batista Campos, aqui em Belém. Mais informações e inscrições na Secretaria Paroquial. A Arquidiocese de Belém, através da Coordenação de Pastoral, está promovendo diversas formações para a Campanha da Fraternidade 2019, que terá início em todo o país no dia 6 de março. Essa semana, um estudo foi realizado na Casa de Plástico, no Centro Social de Nazaré. Buscando estimular a participação em políticas públicas à luz da Palavra de Deus e da doutrina social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, a Campanha da Fraternidade 2019 traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. A Campanha da Fraternidade busca conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Em preparação à campanha, a Arquidiocese de Belém está promovendo uma programação formativa. Durante 2 noites, nos dias 28 e 29 de janeiro, diversas pessoas se reuniram na Casa de Plácido para os estudos. A missionária xaveriana irmã Thea Frigério, do Centro de Estudos Bíblicos, refletiu sobre diversos temas, entre eles a justiça. Eu vou refletir com ele, a partir da Palavra de Deus, o que ela ilumina sobre a temática da Campanha da Fraternidade. Primeiro, a partir do Primeiro Testamento, ver qual é o direito dos pequenos, dos pobres, da viúva, do imigrante, a palavra dos profetas e, finalmente, a gente vai refletir como Jesus pode nos iluminar neste compromisso. O texto base contou com a participação e contribuição de vários especialistas e pesquisadores, além de consulta a lideranças de movimentos e entidades sociais. A Maria, que faz parte de grupos da Paróquia de Nazaré, conta sobre a relevância dos estudos para a campanha. É muito importante o conhecimento de tudo aquilo que está sendo passado. Ontem nós tivemos a oportunidade de saber aquilo que nós vamos ver. Tudo foi apresentado, no sentido de a gente ver o que é que está acontecendo em relação ao tema, para nós podermos ver o que a gente pode fazer enquanto grupos pastorais, aquilo que a gente vivencia dentro da paróquia. Então isso é muito importante, nós nos atualizarmos para poder vivenciar isso nas nossas missões, em tudo aquilo que nós estamos chamados, mas em especial eu vejo como família. A Arquidiocese de Belém continua as programações formativas para a Campanha da Fraternidade e vai abranger outras 5 áreas, que são a área Belém, a área da região metropolitana e Coraci, Mosqueira e região das Ilhas. As formações seguem abertas ao público até o dia 10 de fevereiro e em preparação a essa grande campanha da Fraternidade 2019. O seu José vai buscar conhecimentos para compartilhar na paróquia onde atua. Vim buscar conhecimento sobre o conteúdo do texto base da campanha da Fraternidade 2019. Isso é muito importante para nós que lidamos com a comunidade, passarmos
esse conhecimento lá na nossa comunidade. A comunidade Shalom promove no dia 10 de fevereiro, às 8 da manhã, o Vocacional Aberto, um encontro destinado àqueles que querem conhecer mais sobre o chamado específico ao carisma. O evento será na comunidade Shalom de São Brás, localizada na Travessa 3 de Maio, aqui em Belém. E vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 3 de fevereiro, Dom Alberto Taveira Correia celebra batizados na Catedral Metropolitana, em Vitória, no Espírito Santo, às 11 horas da manhã. E às 7 da noite, celebra missa na comunidade Santa Mônica, também em Vitória. Na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, às 7 da noite, Dom Alberto segue celebrando missa em Vitória. Já na quinta-feira, dia 7, participa da reunião do Conselho Presbiteral, às 8h30 da manhã. Neste domingo, dia 3 de fevereiro, Dom Irineu Román celebra a crisma na paróquia São Benedito, às 7h30 da manhã. Às 10 horas, preside missa na paróquia Divina Misericórdia, com a posse do pároco. E às 5 da tarde, celebra missa na Igreja das Mercês. Na terça-feira, dia 5, participa de atividades na CNBB às 10 da manhã e às 7 da noite celebra missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no conjunto Eduardo Angelim. Na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, preside missa às 7 da noite na comunidade São Clemente, da paróquia Santo Inácio de Loyola. E na quinta-feira, dia 7, celebra missa às 7 da noite na comunidade Sagrada Família, da paróquia Santo Inácio de Loyola. Neste domingo, dia 3 de fevereiro, Dom Antônio de Assis Ribeiro preside missa e posse do novo pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Distrito Industrial, às 7 da manhã. Às 11 horas, preside missa na capela Nossa Senhora Auxiliadora, no Canaã. E às 7 da noite, celebra missa na festividade de Nossa Senhora de Lourdes, no 40 horas. Na segunda-feira, a partir da 1 da tarde, participa da reunião do Núcleo Docente Estruturante. E na terça-feira, dia 5 de fevereiro, estará na Faculdade Católica pela manhã. A comunidade Querigma realiza neste domingo o encontro Curados para Amar com o tema Famílias Restauradas no Amor. Na programação, recitação do Santo Terço, louvor, pregação, adoração, Querigma Kids e Santa Missa. O encontro acontece a partir das 8 da manhã na Igreja dos Capuchinhos, localizada na Travessa Castelo Branco, aqui em Belém. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos acompanhar mais eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. Para divulgar a programação da sua paróquia, movimento ou pastoral, basta enviar as informações e o cartaz para o nosso WhatsApp 98802-3444. O grupo de jovens Anauim da Paróquia Natividade de Senhor Jesus Cristo, no Sideral, está com inscrições abertas para o acampamento juvenil, que ocorre nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A comunidade São Brás, pertencente à paróquia de São Francisco de Assis, em Coraci, começou o período de festividade. As comemorações em honra ao padroeiro encerram neste domingo, dia 3. Outra comunidade de São Brás, pertencente à paróquia de Nazaré, está em festejo até o dia 3. A igreja fica localizada na Avenida Governador José Malcher, passagem Tapajós, número 39. Participe! E a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, situada na rua São Luís, número 22, no 40 horas, bairro do Coqueiro, está no período de festividade até o dia 11 de fevereiro. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E a todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!